Olá, meus prezados, bom dia. Aqui estamos mais uma vez para mais uma meditação na palavra de Deus. E nós queremos falar sobre a salvação. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que para tudo nesta vida existe um custo. Se você quer ter uma formação superior, você vai ter um custo, que será tempo, dinheiro. Se você quer ter uma boa casa, você vai ter que pagar um preço por aquilo. Enfim, todas as coisas nesta vida existe um preço a ser pago. E quando nós falamos na salvação, a salvação oferecida por Deus, a salvação eterna, a salvação dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. E Deus então resolveu pagar o preço da nossa salvação. E nós queremos começar perguntando qual é o preço da salvação. Quanto custou a salvação? E primeiro eu gostaria de perguntar: quanto custou a salvação para você? Quanto custou a salvação para mim? A Bíblia diz: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação para nós, ela é pela graça de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, mas aqueles que recebem a salvação a recebem gratuitamente como um dom de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas quem recebe a Cristo como Salvador recebe a salvação. Então, para mim, para você, para a humanidade, a salvação ela não custa nada, ela apenas tem um custo. Nós precisamos confessar a Jesus como Salvador, como diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso de número 9, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, prezados, esse é o preço, esse é o custo da nossa salvação para nós. É confessar a Jesus como Salvador. Mas eu sei que para muitas pessoas isso vai envolver um descer um pouco do pedestal. Para muitas pessoas vai implicar em a pessoa deixar o seu orgulho de lado e reconhecer que precisa de um Salvador. E talvez seja esse o custo maior, o custo da humilhação, que eu acredito que vale a pena, porque o homem diante de Deus, ele não é nada. Nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar, esse vai ser exaltado. Então o custo da salvação para mim e para você, ela não custou nada, ela veio pela graça e misericórdia de Deus. Acredito que todos nós fomos conduzidos a Cristo por uma pessoa. Alguém pregou o Evangelho para você, alguém pregou o Evangelho para mim. E esta pessoa que nos conduziu a Cristo, ele é considerado espiritualmente na Bíblia como um pai espiritual. O apóstolo Paulo mesmo diz que em Cristo ele gerou vidas. Ele se considerava o pai espiritual de muitas pessoas. Agora vamos pensar, quanto custou para o seu pai na fé, para o seu genitor espiritual, a sua salvação? Eu acredito que para mim e para muitas pessoas,
O pai espiritual, ele teve que orar, ele teve que interceder muitas vezes pela nossa salvação. E muitos chegam a jejuar em favor da salvação de uma outra pessoa. Custou para o nosso pai espiritual fazer visitas à nossa casa, fazer uma visita, conversar, investir o seu tempo. Custou também, talvez, para o nosso pai espiritual muita paciência, até nos mostrar o caminho da verdade. Quantas pessoas que, ao serem abordadas a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, se exaltam e dizem: olha, eu já tenho a minha religião. Mas eu gostaria de dizer para você que religião não salva. Religião não é nada diante de Deus. O que nós precisamos é ter Jesus como Salvador. Então, quanto custou para o seu pai espiritual a sua salvação? Creio que muitos pais espirituais tiveram que, às vezes, se humilhar para poder levar a cada um de nós o verdadeiro entendimento da palavra de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos dizer também sobre o custo dessa salvação, quanto que custou para Deus, qual foi o preço que Deus teve que pagar para poder trazer salvação. Ele sabia que o homem estava condenado, que o homem não tinha condições de se voltar para ele a si mesmo. Quanto custou? Em primeiro lugar, Deus elaborou um plano. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a salvação, ele diz que Deus, antes de todos os tempos, ele elaborou um plano para poder salvar o homem. Antes mesmo do homem cair, Deus já havia elaborado um plano de salvação. E qual foi o plano de salvação? Visto que na terra, visto que entre os homens não existia nenhum justo, nenhum sequer, não existia ninguém capaz o suficiente para pagar o preço da redenção, porque todos pecaram, Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo, que era santo, que era uma pessoa inculpável. Durante toda a vida que ele esteve aqui, não teve sequer um pecado contra a sua vida, porque ele era santo. Então Deus resolveu enviar o seu Filho a este mundo para salvar pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este, meus prezados, foi o preço que Deus pagou. Entregar o seu único filho, seu unigênito filho. Agora eu pergunto para você, se você tivesse que enviar um filho seu para salvar pessoas culpadas, criminosos, pessoas que não mereciam ser salvas, se você tivesse que enviar seu filho, ele ia sofrer por causa dos criminosos, você faria isso? Você, por exemplo, entregaria o seu filho em troco de todos aqueles que estão nos presídios do Brasil? Você entregaria o seu filho para que ele ficasse preso, ele até morresse lá nos presídios, para que todos aqueles prisioneiros, homicidas, parricidas, criminosos fossem soltos? Ninguém faria isso. No entanto, Deus entregou o preço da nossa salvação para Deus, foi um preço muito alto. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele foi abandonado pelo Pai, pois ele próprio diz: Pai, por que me desamparastes? Porque Deus abandonou, porque Deus desamparou Jesus, porque sobre Jesus pesava o pecado de toda a humanidade. E Deus não pode contemplar o pecado. O Filho unigênito de Deus assumiu o pecado de toda a humanidade. Deus virou as costas, abandonou o seu Filho, e foi ali que o seu Filho expirou. Foi ali que Jesus morreu. Então, meus prezados, o preço que Deus pagou
pela nossa salvação, foi um preço muito alto. Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, nós precisamos considerar muito isso. Será que Deus deixará impunes aqueles que deliberadamente se rebelarem contra o Filho? Será que Deus poderá perdoar aqueles que rejeitarem o seu Filho? Jesus disse certa vez: quem me recebe, recebe ao Pai que me enviou. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então, quando nós rejeitamos o plano de salvação elaborado com muito amor, com muito carinho por Deus, há de terrivelmente receber a condenação eterna. Então, este foi o preço que Deus pagou pela nossa salvação. Mas qual foi o preço que Jesus pagou pela nossa salvação? Com certeza, o preço mais alto da nossa salvação recaiu sobre o Senhor Jesus. Porque Jesus estava na glória com o Pai. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez senão por Jesus. E Deus então resolveu enviar Jesus. Então o primeiro preço que Jesus pagou foi tornar-se homem. Foi se vestir da natureza humana, se tornar um homem, sujeito a paixões, sujeito a desejos, sujeito a dores, sujeito a sofrimento. Jesus se sujeitou, se tornando igual a cada um de nós, para poder pagar o preço da nossa salvação. Jesus, durante a sua vida aqui, ele passou fome, ele passou frio. Jesus, durante a sua vida aqui, ele foi humilhado muitas vezes. Era Jesus pagando o preço pela nossa salvação. Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, Jesus foi negado pelos seus discípulos e finalmente Jesus foi levado ao júri humano, foi levado diante do Sinédrio e ali ele foi condenado porque ele se dizia filho de Deus, ele se dizia o rei dos reis, o senhor dos senhores. E depois de ser condenado por um júri humano, pelo Sinédrio, ele foi levado a Pilatos, que resolveu também conferir a condenação do Sinédrio, para agradar ao Sinédrio. E ali Jesus é trocado por um malfeitor. Barrabás, o homicida, Barrabás, o ladrão, Barrabás, um pária da sociedade, foi solto e Jesus foi preso. A pedido de quem? A pedido da turba que estava ali. A pedido daqueles que estavam sendo influenciados pelos principais sacerdotes, pelo Sinédrio, que foram colocados no meio da multidão e diziam: Barrabás, Barrabás. Jesus sofreu a maior humilhação diante dos homens. Jesus, ele foi chicoteado. O seu corpo se tornou em sangue de tanto que ele foi chicoteado. Colocaram ali sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e colocaram sobre os seus ombros uma cruz pesada. Era um sofrimento, era uma humilhação. E o maior sofrimento de Cristo foi quando ele lá na cruz, as suas mãos e os seus pés foram cravejados. Já haviam colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que é realmente uma dor insuportável. Tenta furar a sua cabeça com um espinho para você ver o quanto que dói. Jesus estava ali esvaindo em sangue, em dor, em sofrimento, até que ele foi levantado naquela cruz e ali ele ficou por várias horas.
em agonia, em sofrimento, em dor, para pagar o preço. O preço da nossa salvação foi um preço muito alto, pago por Jesus Cristo. Ele que consumou na cruz do Calvário o preço da nossa salvação. Foi muita dor, foi muito sofrimento, foi muita humilhação que o Filho de Deus, o Santo de Deus, aquele que não cometeu pecado, aquele que da sua boca não saiu nenhuma palavra de engano, aquele que veio a este mundo para trazer salvação. Meus prezados, nós precisamos atentar para isto. Não podemos de forma alguma rejeitar a salvação de Deus. Ai daquele que rejeitar a salvação que Deus, através do seu Filho, pagou para toda a humanidade. Não haverá redenção. A Bíblia diz assim: se pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas toda palavra é confirmada. Você imagine o que vai acontecer com aqueles que rejeitarem Jesus, que rejeitarem o preço que Jesus pagou pela redenção. Não haverá salvação. Não adianta você recorrer a santos, não adianta você achar que Maria vai interceder por você, não adianta você achar que os apóstolos, não, é somente Jesus. Jesus é aquele que pagou o preço da nossa redenção. Tem muitas pessoas aí, tem religião, colocando Maria na frente de Jesus, quando na verdade Maria não pagou, Maria não foi crucificada, Maria não se esvaiu em sangue e em dor naquela cruz, Maria não foi enviada para este mundo para trazer salvação ao homem. Maria foi a mãe do Salvador. Maria foi uma mulher privilegiada realmente, de fato, de verdade. Mas nós não podemos colocar Maria na frente, porque nós estaremos deturpando o plano de salvação de Deus. Em nenhum momento na Bíblia Maria é colocada como mediadora e como intercessora. Isso é invenção de algumas religiões que estão por aí. O único mediador, o único intercessor, o único caminho entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Fora isto é invenção humana. Fora isto é heresia que está na cabeça de muitas pessoas por aí, que não conhecem a doutrina da palavra de Deus. Não vamos nos firmar em homens, vamos nos firmar na revelação divina. Jesus foi aquele que pagou o preço da nossa salvação. Quão alto foi esse preço? Mas ele venceu. E no último momento ali na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele, reclinando a cabeça, morreu. O seu corpo morreu, mas ele estava vivo para sempre. Louvado seja Deus. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, para comprovar que ele de fato era o Filho de Deus e que ele veio pagar a nossa salvação. Para Jesus, o preço que ele pagou foi muito alto. Por isso, nós não podemos recusar, nós não podemos rejeitar o único meio de salvação que o Senhor providenciou. Agora, para finalizar, quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem que ele precisa aceitar Jesus como Salvador? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus está pagando um preço também pela nossa salvação. É o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através de ouvirmos a pregação, que nos convence que nós precisamos de um Salvador. Agora, a Bíblia diz que o Espírito é santo. A Bíblia diz que o Espírito é um com o Pai.
porque é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 em 1. Então o Espírito Santo é parte de Deus, o Espírito Santo é parte de Jesus. Jesus certa vez disse: quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo veio da parte de Deus. O Espírito Santo é Jesus vindo a esta terra. E o que o Espírito Santo veio fazer, meus prezados? Através de ouvirmos a pregação da palavra, ele ajuda a nos convencer dos nossos pecados. O Espírito Santo nos convence de tudo aquilo que nós fazemos de errado e que nós precisamos nos reconciliar com Deus cada dia. Agora, você já pensou quanto está custando para o Espírito Santo convencer-nos da nossa salvação? O Espírito é santo, nós somos imundos, pecadores. Ele precisa entrar em nós, ele precisa vir até nós. Num corpo imundo, num corpo sujo, pecaminoso, ele precisa entrar. E o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito que em vós habita é santo. Então Paulo está dizendo que o Espírito Santo habita em nós. Você imaginou você estiver assim, todo bem arrumadinho, com um bom terno, uma boa gravata, e você tiver que entrar em uma rede de esgoto para de lá você tirar alguém que está se afogando? Você pensou que naquele momento você vai se sujar todo para poder tirar aquela pessoa que está morrendo, que está se afogando naquela rede de esgoto? Você vai ter que se envolver na sujeira, naquela coisa fétida, para poder tirar aquela pessoa? Foi isso exatamente que o Espírito Santo fez quando ele foi enviado. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo. E João, ele está dizendo que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Custa realmente muito para o Espírito Santo se envolver na sujeira, na lama, na podridão. Então, qual deve ser a minha atitude, meu prezado? Qual deve ser a sua atitude ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir que Deus quer te salvar, quer tirar deste mundo de pecado, quer te dar uma vida eterna? Nós precisamos, aleluia, deixar-nos convencer pelo Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo, ela está tendo um custo para ele, nos convencer dos nossos pecados, mostrar que nós precisamos de salvação, que nós precisamos de vida eterna. Deus não quer que nós pereçamos, Deus quer a nossa salvação. Então veja, perceba realmente isto, quanto custou para o Espírito Santo. Será que você se disporia no momento em que você está todo arrumado, prontinho, bem perfumado, a entrar no esgoto, a entrar no lugar onde alguém está morrendo, se afogando, para salvar aquela pessoa, sendo você a única pessoa que pode fazer aquilo? Acredito que não. Você vai chamar alguém, você vai ligar para o bombeiro, você vai fazer alguma coisa, mas não vai entrar naquela sujeira. O Espírito Santo não olhou para isso quando viu que nós precisávamos de salvação. Ele entrou na sujeira, ele veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem está condenado. Do juízo, porque vai haver um juízo. Da justiça, porque a justiça de Deus, ela é revelada em Cristo Jesus. O meio de salvação diferente da justiça do homem. A justiça de Deus, ele deu Jesus para que o homem fosse salvo. O santo no lugar do pecador. O justo no lugar do injusto. Então, quanto custou para Deus? Para nós, para mim, o custo é apenas receber a salvação. Portanto, nós precisamos atentar para a salvação de Deus. Nós precisamos atentar para o plano eterno de salvação de Deus, que um dia ele vai se encerrar. A graça, ela vai chegar ao fim. O tempo da graça de Deus vai chegar ao fim.
e nós precisamos aproveitar isso. Eu convido você, meu prezado, a fazer uma decisão, aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Não existe outro que pode nos levar a Deus. Não existe um outro caminho que pode nos levar a Deus, a não ser Jesus Cristo, que pagou o alto preço pela nossa salvação. Deus que abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações e cada dia nós possamos nos achegar a Deus e saber que Ele pagou um alto preço pela nossa salvação. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.